Imagina só uma comida sem sal, sem tempero, sem sabor nenhum, uma comida completamente sem graça. Você mastiga, mastiga, engole essa comida e nada de sabor. É aquela coisa que você come só para matar a fome mesmo, você não sente prazer nenhum. E agora você imagina um quarto completamente escuro. Você acorda de madrugada, você precisa ir no banheiro urgente, mas você não enxerga nada, você não consegue encontrar a porta. Você tropeça no chinelo, você bate o seu dedo mindinho na ponta da cama. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse isso: sem vocês, o mundo é exatamente assim. O mundo fica insosso, o mundo fica cego. E essa declaração de Jesus, ela transforma completamente a forma como a gente vive a nossa fé. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Nesse canal aqui é onde a gente mergulha profundo na palavra de Deus, de um jeito prático, simples e objetivo que faz sentido para a sua vida. Nas últimas 10 semanas a gente caminhou pelas bem-aventuranças. A gente viu o retrato do verdadeiro cidadão do reino de Deus. O pobre de espírito que chora pelos pecados, o manso, aquele que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o puro de coração, o pacificador, os perseguidos por causa de Cristo. E aí fica aquela pergunta: tá, Renato, mas e daí? Para que eu desenvolvo tudo isso mesmo na minha vida? E justamente no vídeo de hoje, Jesus ele vai responder essa pergunta. E a resposta ela tem duas palavras. Quais que são essas palavras? Sal e luz. E olha só o detalhe, Jesus não diz vocês podem ser ou vocês devem ser. Ele diz vocês são. Ele diz vós sois. E sabe o que significa isso para mim e para você? Isso significa que essa é a nossa identidade, não é uma performance. Essa missão ela nasce em quem já é. Então, se esse conteúdo, esse vídeo de hoje te ajudar a entender melhor esse texto bíblico, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora para mais um vídeo. Vamos aqui direto ao texto que está em Mateus no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu quero que você perceba o que Jesus diz. Jesus não diz, vocês vão se tornar sal. Ele diz, vós sois, vocês sois. E essa é uma declaração de identidade, como a gente já estava falando. Como a gente vê lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Se alguém está em Cristo, o que acontece? Essa pessoa já é uma nova criatura. Então não é uma performance para você parecer que você é crente, para você ter uma aparência de crente. Na verdade, é um fruto na vida de quem já foi alcançado por essa graça. Agora, para que serve esse sal que Jesus está falando? Que diferença o sal fazia na época de Jesus? Tem 3 coisas principais que eu quero mostrar para você. Primeiro, o sal ele preservava o alimento. Então não existia geladeira naquela época, no primeiro século não tinha geladeira. Então pensa, se você tinha um animal, você matava um animal para comer, a carne ela estragava em questão de dias. E o único jeito para conservar aquela carne era cobrindo ela de sal. Então o sal impedia a decomposição daquela carne e mantinha aquela carne boa por meses para consumo. E isso é o que acontece com o cristão no mundo. Onde você está, a decomposição moral ela não deve acontecer. Ela deve desacelerar, porque você é um agente de preservação aí no lugar onde você está. Em segundo lugar, o sal ele dá sabor. Sabe aquela comida sem graça, aquela comida sem sal? Você come, mas você não sente nada, não tem prazer nenhum. E o cristão é exatamente isso. O cristão é aquele que traz sabor para o ambiente onde ele está. Não é aquele cristão chato, aquele cristão moralista, aquela pessoa que fica apontando o dedo para todo mundo. É trazer a palavra temperada com graça. O cristão é aquele responsável em trazer a alegria onde as circunstâncias não é para sorriso. É você trazer esperança onde só tem desespero. E em terceiro lugar, o sal ele cria sede. Gente, você já comeu aquela comida salgada, aquela feijoada salgada que você precisa desesperadamente de água depois que você comeu? Pois é da mesma forma, o cristão autêntico, ele desperta a sede em todo mundo que está ao redor dele. Quando alguém olha para a sua vida, aquela pessoa tem que pensar, puxa vida, tem alguma coisa diferente aqui na vida dessa pessoa, tem alguma coisa diferente na vida do Renato e eu quero saber o que é isso. E isso é o sal funcionando na sua vida. Mas Jesus ele dá um alerta muito sério aqui. Ele diz, se o sal for insípido, como há que há de se salgar? Então para que presta um sal que não traz sabor? O sal que perde o tempero, ele não serve para mais nada. E aí Jesus diz que ele só serve para ser jogado na rua, para ser pisado pelos homens. Ele vira lixo.
E um cristão que não traz um impacto aonde ele vive, no lugar onde ele trabalha, na sua sociedade, ele é um cristão incoerente. Cristão que vive igual ao mundo, que fala igual ao mundo, que reage igual ao mundo, ele perdeu o sabor há muito tempo, ele perdeu o tempero há muito tempo. E quando isso acontece, você pode ter certeza que esse cristão ele é irrelevante. Agora olha só comigo o que está escrito aqui em Marcos no capítulo 9, no versículo 50. Ele diz assim: "Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros." Primeiro, a gente percebe o que Marcos está dizendo aqui. Ele está dizendo que primeiro é interior, não é exterior. Você não consegue temperar o ambiente se você mesmo é insonso. E a segunda coisa que a gente percebe aqui é que o sal ele não é para ferir, mas ele é para temperar. Paz uns com os outros, é isso que está escrito aqui no versículo 50. Então a gente entende que o sal com agressividade acaba virando ácido. E sal com graça, sal misturado com graça, o que vira, Renato? Vira transformação. Tudo bem, então o sal ele é a influência que preserva e dá sabor. Mas Jesus ele não vai parar por aí, ele vai adiante e ele vai mostrar uma outra metáfora, que é muito mais sensível. Ele vai dizer assim no versículo 14 e 15. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. De novo, Jesus diz, vós sois. Então ele não está dizendo que é um esforço, mas na verdade é identidade. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Lembra o que João 8,12 diz? Diz assim, Jesus afirma, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente entende aqui que Jesus é a luz. E não é uma luz qualquer, é uma luz com L maiúsculo, é a fonte, é o sol. E aí você pode olhar para mim e perguntar, mas e a gente? A gente também é luz, mas a gente não tem uma luz própria, a gente reflete a luz do sol. E é exatamente isso que o cristão faz, ele reflete a luz de Cristo. Então, quando você está conectado com Jesus, você brilha refletindo a luz de Cristo. E quando você se afasta dele, você acaba perdendo o seu brilho, você acaba escurecendo. Agora olha só o que Jesus diz. Ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você já parou para pensar sobre isso? Uma cidade no alto de um monte, ela é completamente visível e muitas vezes de muito longe, sabe por quê? Porque de noite as luzes estão acesas, todo mundo consegue enxergar. Não tem como você esconder, é capaz de um satélite lá no espaço conseguir captar a luz daquela cidade, não tem como esconder. Então a gente entende que o cristianismo não é o segredo, não é uma fé de armário, não é eu acredito em Jesus Cristo, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Jesus ele está dizendo, você é visível e se você tentar esconder essa luz que você carrega, você está negando a sua própria identidade. E aí vem a ilustração da candeia. Jesus vai dizer, nem se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de um arqueire. E o que é o arqueire, Renato? É uma coisa supernatural? Não, não é disso que a gente está falando aqui. Na verdade, é um instrumento de medir grãos que era usado antigamente. É tipo um balde. E quem é que acende uma vela e coloca um balde por cima? Ninguém faz isso. Isso é completamente absurdo. Você coloca essa vela num velador, num lugar alto, porque ela precisa iluminar toda a casa. E o que a gente entende com isso? A gente entende que você está no lugar que Deus te colocou. Deus te colocou lá para quê? Para iluminar no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu bairro, nas redes sociais. É ali que é o seu velador. E uma coisa muito importante que eu e você, nós precisamos entender no dia de hoje. Você não precisa ser uma mega influência para isso. Você já entrou num quarto escuro e acendeu ali a lanterna do seu celular. A lanterna do seu celular, ela não é uma lanterna forte, ela não precisa ser uma luz forte, ela precisa ser uma luz que brilha um pouquinho. E só esse pouquinho de luz já muda tudo. Com esse pouquinho de luz você já consegue saber onde pisar, você evita tropeçar, você encontra a porta. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que uma vida coerente com Cristo, ela já ilumina o ambiente onde Deus te colocou. Só que agora a gente precisa entender que a luz também expõe. Efésios capítulo 5 vai falar sobre isso. Onde a luz está, onde o Filho da Luz está, as trevas elas são expostas. Mas tem uma diferença, ela expõe com graça, ela não sai aí apontando o dedo, gritando, humilhando as pessoas. Quem vive na luz vive de um jeito onde naturalmente, onde quer que ela vá, ela acaba contrastando com a escuridão daquele ambiente que ela está. E que tipo de contraste é esse? É verdade com amor, é firmeza com gentileza.
Tá, tudo bem. Então o sal ele influencia, a luz ela ilumina. Só que qual que é o objetivo disso? Por que que Jesus está falando sobre isso? E ele vai trazer a resposta para mim e para você no versículo 16. Diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a gente entende aqui que tem um propósito para tudo isso. Qual que é o objetivo? O objetivo final não é em você mesmo, o objetivo não é ter um holofote sobre você. O objetivo não é que as outras pessoas olhem para você e falem: nossa, olha só como aquele rapaz é bom, olha só como aquela moça é diferente. O objetivo de verdade é que as pessoas vejam as suas boas obras e elas glorifiquem ao Pai. Você percebe aqui a diferença? Você brilha, mas o crédito vai para Deus. Você impacta a vida das pessoas, mas quem recebe a glória é Deus. Você é a seta, mas Jesus é o destino. E quando Jesus ele fala sobre boas obras, a gente precisa entender aqui que ele não está falando sobre você fazer uma performance religiosa. Ele não está falando sobre você aparecer, mas na verdade é sobre a coerência natural de quem vive no reino de Deus. É você tratar bem aquelas pessoas que te tratam mal, é você ser honesto mesmo quando ninguém está vendo, é você perdoar quando dói, é você servir mesmo quando você não tem nenhum retorno com isso. E quando você faz isso, as pessoas veem, mesmo que ninguém comente, as pessoas não elogiam, ninguém fala nada, mas todas elas estão vendo. E quando elas enxergam uma consistência, uma coerência naquilo que você está fazendo ao longo do tempo, uma coisa extraordinária vai acontecer. Sabe o que acontece? Elas param de olhar para você, para o que você está fazendo, e elas começam a olhar para o Deus que você serve. E olha só o que está escrito aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Diz assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue entender? A gente foi tirado das trevas com um objetivo. Qual que é esse objetivo? Ser luz, anunciar a virtude desse reino que nós estamos representando, as virtudes de Deus. Então a missão ela não é opcional, ela é uma consequência de ter sido resgatado por esse Deus. Deixa eu contar para você de alguém que viveu isso de verdade na vida dele. O nome dele é Daniel. Daniel ele viveu numa corte pagã, lá na Babilônia. A Babilônia era a capital do império mais poderoso daquela época. Ele estava rodeado de idolatria, de pressão para ele se conformar, de tentação para ele ter status melhor. E sabe o que aconteceu? Ele não se contaminou. Mas mais importante do que isso, ele também não se isolou, ele não fingiu que ele estava vivendo numa caverna, mas ele ficou ali no meio da escuridão. E o que ele ficou fazendo no meio da escuridão? Ele ficou brilhando. A Bíblia diz que ele influenciou reis, ele interpretou sonhos, ele foi promovido a posições altíssimas naquele império. E em nenhum momento ele traiu os valores que ele tinha. Quando tentaram proibir a oração, ele abriu a janela da casa dele e ele orou do mesmo jeito. E quando ele sofreu a consequência disso, quando jogaram ele lá na cova dos leões, Deus fechou a boca do leão. Sabe por quê? Porque sal preserva, a luz ilumina. E no final, sabe o que aconteceu? Até o rei Nabucodonosor, que era o rei pagão, ele glorificou o Deus de Daniel. E essa é a vida de sal e luz. Não é sobre você ser famoso, de você ter um holofote sobre o seu ego, mas é sobre Deus ser visto através de você. Porque o que a gente sabe até agora? Primeiro, você é sal da terra. A gente preserva e dá sabor. E aonde você está, a decomposição moral, ela tem que desacelerar. Porque as pessoas elas sentem que você é diferente. Em segundo lugar, você é luz do mundo, você é um reflexo de Cristo. Não dá para esconder isso de ninguém. Não é um holofote para o seu ego, na verdade é iluminar o caminho para que as outras pessoas possam encontrar a saída. E em terceiro lugar, tudo isso acontece para glorificar o Pai. Não é sobre você parecer bom, é sobre Deus ser visto através de você. E aqui eu quero deixar uma reflexão para que você leve com você para o resto dessa semana. Você não está aqui nesse mundo apenas para sobreviver. Você não está aqui apenas para pagar um boleto, para ir no domingo na igreja e para esperar ir para o céu. Você está aqui para ser influenciador. Você está aqui como sal e luz. Você está aqui para influenciar com sabor e com luz. A graça que te alcançou não é apenas para você ser uma pessoa salva, mas na verdade é para que você seja canal de transformação de Deus para a vida das outras pessoas. E no próximo episódio, Jesus ele vai fazer algo ainda muito mais impactante. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, mas agora eu vos digo.
Ele vai pegar a lei de Moisés e ele vai mostrar que o padrão do reino dos céus é ainda muito mais profundo do que as pessoas imaginavam. É sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho melhor o que significa ser sal e luz, eu quero que você já se inscreva nesse canal. Se você não deu o like, já dá o like agora, porque isso ajuda demais o nosso canal a espalhar essa mensagem em todo lugar. Por favor, já compartilhe esse vídeo com alguém, pode ser aí para uma lista do seu WhatsApp, para os seus amigos, para os seus familiares, isso ajuda bastante também. Valeu demais por assistir o nosso vídeo até aqui. Eu espero do fundo do coração, como sempre, que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. Deus te abençoe, guarde o seu coração e te ajude a ser inteiro e iluminar onde você esteja.